Shalom, família. Curva sua cabeça por um momento. Amém. Aleluia. Jesus, estamos desejosos por sua presença aqui. Estamos aqui porque te amamos. Não queremos apenas fazer desse momento o único momento para te buscar, mas desperta a tua noiva para vir para este lugar já com o coração queimando por você, Jesus. Queremos estar aqui com corações famintos, sedentos, incendiados por sua presença, por sua visitação, por sua habitação, preparando o lugar para o Senhor, e que esse seja o nosso dia a dia. Queremos manter durante toda a semana, Senhor, a nossa intimidade contigo. Queremos priorizar, Jesus, a estar no teu colo, a mergulhar na tua palavra, a mergulhar em sua presença. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres fascinados, desesperados, insaciáveis, que buscam incansavelmente por sua glória, por sua presença. Em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, porque te amamos. Estamos aqui porque te desejamos, amado de nossas almas. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso Deus. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar.
transformar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, Jesus. Sua presença é real aqui. Sinta o toque do Senhor sobre sua vida. Seja sensível à voz do Espírito nesse lugar. Ei, aleluia. Amém. Glória a Deus. Jesus está aqui. A gente acabou de receber uma notícia. Mas são em momentos difíceis que Ele opera grandiosamente. Amém. E eu profetizo que durante esses próximos minutos, a cada canção, a cada levantar de mãos, a cada glória a Deus e aleluia, que a presença do Senhor invada aquele lugar onde Eduardo está. Jesus invade aquele lugar, em nome de Jesus. Como nos tornar um lugar para a presença de Deus? Um lugar para a presença manifesta de Deus. Existe a presença e existe a presença manifesta de Deus. São a mesma coisa, mas agem de forma diferente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Isso é a presença. Já a presença manifesta, ela é uma presença específica, ela é uma presença física, é uma presença tangível, é uma presença substancial. Bob Sorge, uma vez ele escreveu num dos seus livros, e ele explicou, ele deu o nome de presença subjetiva e presença objetiva. A subjetiva é quando estamos aqui reunidos, de repente tem uma pessoa queimando por Jesus, cheio de sede, de fome, adorando, quebrantado, sentindo a presença, cheio de Deus. E ao mesmo tempo a pessoa do seu lado, fria, seca, sem sentir nada, sem sede por Deus. Essa é a presença subjetiva. E a presença objetiva é quando Deus vem e se manifesta e pega todo mundo. Independente da sua fome, da sua sede, se você é um pecador ou não, Deus ele vai te pegar quando Ele se manifesta. Isso é um exemplo do avivamento em Azusa, que não se teve muito esforço para alcançar os quarteirões ao redor daquela rua. Não se teve um trabalho maciço de evangelismo, com panfletos, com anúncios, não. A presença de Deus era tão forte naquela rua, naquele ambiente, que quarteirões eram atraídos para aquele lugar. Isso é a presença manifesta, tangível de Deus. E para isso nós precisamos também entender a imanência e a transcendência de Deus. Sabemos que Deus transcende o tempo, o espaço e a matéria. Mas também Deus se faz presente imanente no mundo criado, ou seja, de forma física. E também sabemos que Ele é onipresente, que quer dizer que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, sim ou não? Não é assim que aprendemos? Ok. Mas a Bíblia fala, na sua maior parte, que Ele está em alguns lugares e não está em outros lugares, ao invés de estar em todos os lugares. Temos um texto bem clássico, Salmo 139, que diz que Ele está em todos os lugares. Por gentileza, bota aí o versículo 7 e 8.
do Salmo 139, bem conhecido, que diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Ou seja, profundo abismo, obrigado, meu irmão. Até no inferno, no Hades também, Ele se faz presente. Vocês vão entender. A onipresença de Deus está ligada à soberania de Deus. E os seus olhos estão em todos os lugares. E não tem nada fora do seu controle e do seu domínio. Agora, existem algumas passagens que revelam que tem lugares que Ele não está. Não que Ele não tenha acesso, mas é porque não é atrativo. Porque não é interessante para Ele. A maneira mais simples de entendermos isso é olhando para a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Ou seja, Jesus ensinou que o Pai está em um lugar específico. Ele localizou o Pai em um ponto do cosmos, no céu, acima de nós. E no texto original diz: Pai Nosso que preenche os céus. Outro exemplo é que muitos vão dizer que o inferno é a ausência de Deus. Mas não é. O inferno é a manifestação da ira de Deus. O fogo do lago do fogo do inferno é o fogo de Deus. Não é o fogo do diabo, como se o diabo estivesse ali atormentando todos que estão com ele lá. Não, porque o próprio diabo é atormentado por esse fogo. É o fogo da ira do Senhor. Então, o inferno não é a ausência de Deus. É a presença de Deus manifesta através da sua ira pelo pecado. Por isso que lá Ele também se manifesta. O céu é totalmente o oposto. É o sorriso de Deus manifesto. É a alegria de Deus manifesta. É a maravilhosa presença de Deus fluindo naquele lugar. Então, para construirmos um lugar de habitação para Ele, o nosso parâmetro é o céu. Amém? Existem lugares que Ele visita, mas existem lugares que Ele deseja habitar, que Ele é atraído. Existem incensos que Ele se derrete. Uau! E como é possível criar esse lugar? A minha vida, a minha família, a igreja local, o nosso culto tem que estar de acordo com a realidade do céu. E como se faz isso? Ali no céu todos reconhecem o Senhor como o Senhor de todos. E ali ao seu redor todos o adoram, reconhecendo que Ele é santo, reconhecendo que Ele é digno, reconhecendo que Ele é glorioso. Este é o ambiente que atrai a presença física, a presença substancial de Deus. E é essa presença tangível que eu e você precisamos buscar. Precisamos incessantemente desejar, preparar. Salomão, uma vez, depois de construir o templo, 2 Crônicas 7, 1 e 2, a Bíblia diz que ele fez uma oração naquele templo e desceu fogo dos céus. Diga comigo, fogo dos céus. E aquele fogo consumiu todos os sacrifícios e holocaustos daquele lugar. E a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu toda a casa. E também diz que os sacerdotes não podiam entrar,
porque a glória de Deus tinha tomado aquele ambiente do templo. O que isso significa? Que ele se manifestou de forma física, e dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ele veio de uma forma tão poderosa que ninguém conseguia nem entrar. Meu irmão, a Shekinah de Deus, quando ela vem, ninguém consegue ficar de pé. E a Shekinah significa habitação. Shekinah significa presença manifesta de Deus. A presença de Deus, ela é espiritual, mas a presença de Deus também é substancial. O problema, meus irmãos, é que Ele não habita onde há pecado. Ele é santo demais para estar em todos os lugares de forma tangível. Por isso que vamos aprender hoje a preparar um lugar adequado para Ele vir. Deus visitava Adão todos os dias, na viração do dia, ao final da tarde. De repente o pecado entrou, mas ainda assim, Deus ele não desistiu de visitar, de se encontrar com o homem. O problema é que o homem que fugiu da presença de Deus. Mesmo sendo Deus onipresente, é possível fugir da sua presença. E Deus, mesmo com a sua infinita graça e misericórdia, Ele não se afasta do homem, mas o homem é quem se afasta de Deus através do seu pecado, através da sua escolha. E aí Deus pergunta: onde estás? Adão, onde estás? Óbvio que ele sabia onde ele estava. Ele é onipresente, meu irmão. Mas ele desejava uma resposta do homem. Ele não perguntou: Adão, o que é que você está fazendo ou deixando de fazer? Ele não perguntou se ele estava fazendo bem a sua tarefa de casa, cuidando bem do jardim, cultivando e guardando o jardim. Ele queria Adão, e ponto final. Esse é o maior desejo de Deus com a sua criação: se deleitar com os seus filhos. Ele queria um relacionamento com Adão. Mesmo depois do pecado, Deus insistiu em se encontrar. E esse é o motivo maior da criação. Esse é o nosso chamado primário. Antes do serviço, o nosso chamado é nos relacionar, é estar com o Pai. Por isso que Maria escolheu a melhor parte. E isso não foi tirado dela. A melhor parte do que a parte de Marta. Gente, servir é bom. Não é errado servir. Servir é muito bom. Mas estar com Ele é extraordinário. Vem primeiro do que o servir. Esse é o chamado principal, primário de Deus para a sua criação. O chamado não fala de uma tarefa para realizarmos, mas fala de um lugar para se habitar. O homem foi criado para habitar diante de Deus, e Deus o fez para a sua habitação. A presença começa a perseguir o homem, e não o homem perseguiu a presença. Não é sobre perseguir a presença apenas, mas é sobre nos tornar um lugar da sua habitação. A presença é quem procura o homem. E pela primeira vez, não o achou naquele jardim. Aquele laço e aquela aliança foi rompida. E o homem é expulso do jardim e Deus desiste de visitar a terra. Ele insistiu, mas o homem fugiu.
Então não é meramente o pecado que nos afasta, mas a consequência que ele traz. Porque Deus é graça e misericórdia, mas o pecado contaminou o desejo do homem de se relacionar com o Pai. O pecado abafa, o pecado cega, o pecado retira toda aquela alegria de servir e adorar ao nosso Abba. Ofusca esse sentimento. É isso que o pecado faz, nos tira o prazer pela presença, em construir um lugar para Ele. E quando não o desejamos mais, Ele não é mais atraído. Por isso que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Isso é o resultado dele. O homem, foi ele quem rejeitou a Deus, e não Deus rejeitou o homem. Amém? Infelizmente, estamos aqui para a glória. Centenas de anos depois que Deus insistiu e Adão não quis, ele foi expulso. Deus, ele se manifesta numa sarça ardente. Sabe, os olhos de Deus, eles estão sobre todos os lugares, sobre todos os montes, todos os arbustos, todas as moitas. E foi ali num arbusto, numa moita, que ele se revelou a Moisés com sua presença. E Moisés dá um passo à frente e Deus diz: calma, devagar, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. Então Deus, ele escolheu revelar a sua santidade naquele lugar. Tempos mais tarde, no Monte Sinai, Deus também se revela a Moisés, e ali se torna o lugar de encontro, o lugar de conversa, de comunhão. E ali Deus dá ordens, dá diretrizes e ensina todos os mandamentos para o seu povo. Naquele lugar de encontro, no Monte Sinai. Aonde? No monte. Deus não desceu para a terra, Deus desceu a um lugar específico, o monte. E mais para frente, Moisés cada dia mais apaixonado e fascinado por essa presença, porque a presença de Deus é apaixonante e é fascinante, amém? Ele pede de uma forma muito ousada: Pai, por favor, eu desejo tanto, eu quero ver a sua glória. Por favor, mostra a mim a sua glória, mostra-me a sua glória. E Deus dá uma colher de chá e diz: olha, eu vou passar bem rápido e você vai ver um pedacinho das minhas costas. Porque homem nenhum pode ver a face de Deus e permanecer vivo. É como o sol é o mais próximo, assim, próximo não, porque não é nada. Mas se você para ficar 5 segundos olhando para o sol ao meio-dia, com os olhos abertos, você não consegue. Você começa a lacrimejar, a visão fica escura. Se você passa mais 10 segundos, você pode ficar cego. Imagine o esplendor da glória do Senhor. Irmão, não tem como não. No nosso corpo físico, com os olhos naturais, não suportamos tamanha glória. E aí ele deu uma colher de chá e mostrou um pedacinho das suas costas. Então os olhos de Deus estão sobre todos os montes, sobre todos os arbustos, sobre todos os terraços, sobre todas as casas do mundo. E um dia, em um terraço chamado cenáculo, Deus decidiu revelar a sua presença. 120 homens e mulheres e crianças foram empoderados pela presença, chamado Espírito Santo. Mais uma vez ele decide se manifestar de forma tangível. Então ele escolhe lugares onde vai se manifestar, onde vai colocar o seu nome. Deuteronômio capítulo 12, versículo 5.
Deuteronômio 12:5. Diz assim: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Verso 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome, e esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e ofertas das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor. Verso 13. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás todo o que eu te ordeno. O que isso quer dizer? Que existe uma ordem, existe um critério para construirmos um lugar para Ele habitar. Deus é criterioso, não é de qualquer forma, não é qualquer um, é para sacerdotes. Diga comigo: eu sou um sacerdote, e Ele me escolheu para construir um lugar para Ele e oferecer sacrifícios agradáveis a Ele. Amém? Então, nós como sacerdotes, esse lugar é para nós. Nós precisamos construir segundo os critérios do coração do Pai. Êxodo 25, 8 e 9 também vai falar: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu lhe mostrar no modelo do tabernáculo. Então Deus, Ele dá uma ordem para que construam um tabernáculo que Ele possa habitar. Ele quer se manifestar num ambiente de santuário, onde há respeito pelo sagrado. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Onde estiverem 2 ou 3 com uma consciência de santuário, que não relativizam nem banalizam este lugar. Seu coração precisa estar queimando por isso. É o lugar mais importante, é o lugar que Ele vem, é o lugar que Ele deseja habitar. Por isso esse é o desejo primário e criacional do Pai, se deleitar na sua criação. Por isso que Ele sempre tentou criar lugares para se manifestar e se relacionar com o homem. Começou no Éden. O Éden era o jardim das delícias, era o lugar da presença, o lugar da comunhão. E foi o primeiro tabernáculo construído pelo próprio Deus, o jardim do Éden. Agora, nesse texto que a gente acabou de ler, ele decreta uma solução aos homens, a construção de um tabernáculo físico, que significa, o tabernáculo significa lugar de encontro, lugar de morada de Deus. E nesse texto em Êxodo, um pouquinho mais para frente, Deus ele mostra a Moisés o escopo, todo o projeto arquitetônico. E um pouquinho depois eles constroem esse lugar, o tabernáculo. E Arão e seus filhos, eles assumem o sacerdócio. E ali no Santos dos Santos, uma vez ao ano, eles entravam para receber a porção do Pai e levar para o povo. Então Arão e seus filhos, eles assumem a figura de Adão e assumem a figura de Moisés, nesse novo sacerdócio. E esse tabernáculo de Êxodo, ele era portátil, ele era móvel. Existia um grupo chamado Coatitas. Cadê Gabriel Vasconcelos? Está aí? Aí, meu querido. Professor Gabriel. Consultei os universitários. Amém, Ana? Professor Miller,
professor Google, professor João Almeida, professor Espírito Santo. Os coatitas eram da tribo de Levi, e eles eram responsáveis por transportar esse tabernáculo móvel, por transportar a arca da aliança. E eles iam seguindo as nuvens. As nuvens andavam, eles andavam com a arca. As nuvens paravam, eles paravam. Ei, levitas do Senhor, eu quero dizer que vocês precisam olhar para as nuvens, para o alto, porque vocês transportam a presença. E é de lá que vem a tua direção, para onde transportar essa presença, essa arca. Amém? E foram desses grupos dos coatitas que nasceram os artistas. E Deus usou 2 artesãos dos coatitas para construir esse tabernáculo. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito para essa construção. Bom, esse tabernáculo, mais tarde ele foi destruído pelos filisteus. Os filisteus destruíram tudo e levaram a arca da aliança. Só que, meu irmão, pensa aqui comigo, a arca da aliança não fica na mão de qualquer um. Eu preciso ser sacerdote legítimo da tribo de Levi, descendente de Moisés, de Arão, para suportar e carregar e transportar. Aí Deus começa a incomodar. Ele manda pragas, ele manda algumas afrontas climáticas contra os filisteus e eles não aguentam. Meu irmão, para carregar a glória, a presença, você tem que aguentar, meu. E eles, de uma vez por toda, por tanta pressão, eles devolvem a arca da aliança para o povo de Israel. Uma certa vez, um homem chamado Eliúde, maluco, uma certa noite, numa festa, ele e os seus amigos, eles beberam, encheram a cara, e curiosos, eles abrem a arca, para ver o que tinha dentro, descumprindo a ordem do Senhor. Deus tinha dito, ó, ninguém abre. E nessa mesma noite, ele até oferece a uma prostituta a olhar o que tinha na arca, em troca do serviço. Moral da história, ele foi surpreendido, houve muita confusão, muitas brigas. No dia seguinte, todos morreram. Foram mais de 50 mil homens que morreram por brincar com a presença, brincar com a glória, por descumprir a ordem do Senhor. Eles estavam brincando com alta tensão, porque era na arca que Deus se revelava, que Deus descia com sua glória e com sua santidade. Se eu não sou um sacerdote, um levita legítimo, eu não suporto. E olhe lá que até o próprio Arão e seus filhos, eles se santificavam o ano inteiro para um dia se encontrar com o Senhor. E muitas das vezes eles eram mortos. Há relatos que eles nem dormiam uma noite anterior, porque vá que eu peque em sonhos e fique com aquilo na minha mente, aí eu vou entrar em pecado, serei fulminado por essa santidade. Então não se brinca com a presença, não se brinca com a glória. Não é qualquer um, é muita santidade. Outra vez, no meio do caminho, os sacerdotes transportando a arca de Kiriat Jearim até Jerusalém, os bois tropeçam e aquela arca começa a cair, e um homem chamado Uzá, ele tenta segurar a arca. Motivação até correta, mas a Bíblia diz que ele morreu na hora, porque ele não era um sacerdote legítimo. Ele ainda tocou no lugar errado. Deus ficou muito irado. Só membros da tribo de Levi, da descendência direta de Moisés e Arão, podia transportar. E pelos ombros, através das hastes,
da Arca da Aliança. Isso nos faz crer que a presença de Deus é coisa séria. Eu não posso brincar, eu não posso banalizar, eu não posso prostituir, eu não posso ultrapassar os limites, eu não posso confiar pessoas para transportar a presença sem conhecer a presença. Eu preciso ter intimidade com ela. Preciso me familiarizar. Como é que eu vou levar a glória à presença se aquilo é tão raro para mim no meu dia a dia? E esse clima da morte de Uzá, Davi, ele chega ali e fica muito triste, porque caiu a sua ficha. Tamanha irreverência por colocar qualquer um para transportar essa presença. A arca simboliza a presença tangível de Deus, é o poder de Deus. Por isso, no tabernáculo, o lugar dela era na última sala, no Santo dos Santos. E diz que era dividido por um véu muito espesso, muito grosso. Não era todo mundo que podia entrar. Deus não descia ali no propiciatório da arca só com graça e amor, mas com toda a sua santidade. A nossa matéria não suporta tamanha glória. Então não pode ser qualquer um para transportar. E aí Davi decide hospedar essa arca na casa de Obed-edom por 3 meses. E a Bíblia diz que Obed-edom ele foi muito abençoado. Tanto é que depois ele se torna guarda do templo e também levita quando a arca voltou para Jerusalém. Engraçado que antes de ir para a casa de Obed-edom, a arca passou 20 anos na casa de Abinadab. E não aconteceu nada. Já com Obed-edom, em 3 meses, ele foi muito enriquecido. O que isso quer dizer? Pergunta para o teu irmão, o que isso quer dizer? Diz agora para ele, qual a sua resposta à presença de Deus? Não adianta Deus estar se eu não respondo à sua presença. Se eu não correspondo, você precisa entender quem é que está na casa. E quando você entende quem está, você é movido por uma fome, uma sede, uma alegria. Aquilo que você prioriza vai te consumir. Se você prioriza a terra vai te consumir. Mas se você prioriza o céu, a glória de Deus vai te encher. Amém? A Bíblia também fala de um outro homem. Eita. Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E de repente, Enoque já não era. Ou seja, quando andamos com Deus, já não somos mais nada. Deixamos de ser. Ele não nos chama porque nós somos alguma coisa. Ele nos chama porque não somos nada. Para confundir aqueles que são ou que acham que são. Porque o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, se você foi chamado por ele, saiba de uma coisa, não é porque você sabe muito ou você é alguma coisa, é porque você não é nada. É para que a glória dele se manifeste de forma plena, sem o dedo humano, sem o jeitinho humano. Por isso que ele nos usa, glória a Deus. E Davi, sabendo do caso de Obed-edom,
do efeito que a arca trouxe para a casa dele nesses 3 meses, ele se alegrou. A Bíblia diz que Davi se alegrou muito e ele correu para buscar a arca. Opa, agora eu quero, meu irmão. A esperança voltou. Davi, como um adorador nato e como rei, ele pensou: não, essa arca não pode estar peregrinando de casa em casa, de lugar em lugar, de forma tão avulsa, tão solta. Eu vou lá, Obed, me dá. Eu preciso trazer de volta para Jerusalém. E ele estabelece Jerusalém como uma capital de Israel. E leva a arca para lá, simbolizando que Deus estava com Jerusalém. E ali, ele faz uma tenda. Turnos de adoração, 24/7, durante 40 anos. É isso mesmo, Felipe? 40 anos. Davi, ele restabelece o sentido do tabernáculo. Ele faz turnos de adoração. Só que aí, em conversa com Natã, seu amigo, seu melhor amigo, eles entram num consenso. E Davi fala: como eu, um rei, moro num palácio magnífico, maravilhoso, tão poderoso desse, e a arca da aliança está numa tenda simples, uma barraca. Isso não é justo, vamos construir um templo. E ali se reconstrói o tabernáculo que tinha sido roubado, e a arca ficou perambulando. E ele: não, vamos de fato construir o templo. O primeiro templo, que foi 480 anos depois que Israel foi liberto do Egito. E Deus dá essa ordem a Davi, e ele fala com Salomão, seu filho, para construir. Deus não deixou Davi construir, porque as suas mãos estavam muito sujas de sangue, por conta das guerras. E ali se estabelece Salomão para construir esse primeiro templo. E o lindo é que esse primeiro templo, ele foi construído com pedras. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos pedras vivas, para que ele habite. E ele é a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra de fundamentação. E daí, depois dessa construção, Davi faz salmos sobre algumas condutas, alguns critérios dos frequentadores deste tabernáculo, deste templo. Você vai ver isso no Salmo 15, no Salmo 24, no Salmo 101. O negócio é sério. Não é qualquer um que entra, não é qualquer um que transporta. São segredos de como o lugar fica irresistível para a presença manifesta. Deus é santo demais para habitar na terra. Por isso, a necessidade de um lugar especial que o comporte e ele permaneça. Depois desse templo construído por Salomão, no ano 586 anos de Cristo, foi destruído pelos babilônios. Eu estou contando essa história, gente, de Gênesis e Apocalipse, mas vocês vão entender. Preste atenção. Os babilônios destroem, e diz que saquearam e destruíram toda a cidade de Jerusalém. O templo, os muros. E Deus levanta 2 homens chamados Esdras e Neemias. Quem conhece Esdras e Neemias? Esdras reconstrói o templo, Neemias os muros de Jerusalém e toda a cidade, junto com o povo de Israel. Anos depois, no século I a.C., Zorobabel e Herodes o Grande, eles fazem uma reforma, uma nova modelagem desse templo. Por quê? Porque ele tinha sido profanado. Colocaram ali alguns objetos a deuses pagãos. E eles disseram: não, precisamos reformar essa casa. E depois, no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano, preste atenção, vocês vão entender. O Império Romano destrói dessa vez
o segundo templo, com o imperador Tito. Engraçado que o império era romano, mas haviam muitos árabes infiltrados para executar essa destruição. Vocês lembram dos árabes? Não sei se vocês estão lembrados dos árabes, os árabes. Alguns domingos, meses atrás, eu falei um pouco sobre os árabes. Não eram os romanos na sua totalidade, existiam muitos árabes. E eles destruíram, massacraram o segundo templo. Ok. Então sempre foi o desejo de Deus habitar com os seus filhos. Em Gênesis, o jardim. No Êxodo, o tabernáculo. No período dos reis, o templo. E aí Deus muda um pouco o enfoque de um lugar físico entre os homens. A forma de se relacionar. O profeta Isaías, ele falou no 7,14. Ele diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará um filho. E lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Uma pessoa. Entramos no período da nova aliança. Jesus veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu, ressuscitou, o véu foi rasgado de cima a baixo, o seu sangue vertido na cruz, o novo e vivo caminho nos deu acesso ao Pai. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. No tempo de Êxodo, Moisés era o mediador entre Deus e o povo, mas agora Jesus assume essa posição, esse posto. E ele se torna um novo mediador. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E Jesus foi a ponte para resgatar o relacionamento com o Pai. Aleluia. Me perdi aqui. E nesta dispensação entendemos que somos santuários. O lugar da sua habitação. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Pedro também vai dizer em uma das suas cartas que nós somos casa espiritual para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Ou seja, Gênesis, o jardim, Êxodo, o tabernáculo, período dos reis, o templo. Na transição das alianças, uma pessoa, Emanuel. E na nova aliança, a igreja. Deus se manifestando espiritualmente. E aí nós conhecemos, existe já um projeto, está prestes a ser levantado, o terceiro templo. E nós sabemos que será um indício do reinado do anticristo. E ele vai usar esse templo como um tratado de paz entre os cristãos, os judeus e muçulmanos. E fará uma aliança por todo o mundo. Então, Deus sempre desejou dar pistas para se construir um lugar para ele visitar e habitar. O problema é que o homem sempre estraga tudo.
Destruíram, reconstrói, destrói, reconstrói. O dedo humano sempre estraga. E Deus sempre insiste, vamos remodelar, vamos reconstruir, porque eu desejo estar com vocês todos os dias, incansavelmente. E chegamos em Apocalipse 21. O tabernáculo perfeito. E esse não vai ter dedo do homem que vai sujar. Apocalipse 21, verso 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ao final de tudo, a nova Jerusalém descerá. E Deus desce junto com ela para habitar com seus filhos por toda a eternidade. Novamente, é Deus vindo para a terra. Deus descia todos os dias para o jardim. O homem fugiu. Joga fora. Tabernáculo. Uma vez por ano, Deus descia no propiciatório da arca. Os filisteus destruíram. Primeiro templo. Davi já havia feito um ensaio. Novamente Deus descia. Os babilônios destruíram. Segundo, os romanos destruíram. Esse tabernáculo ninguém vai destruir. Toda a criação restaurada e a presença de Deus habitando com os homens. O tabernáculo perfeito. Esse será a nova versão do Éden. Uma reformulação perfeita, sem arestas, sem defeitos, sem riscos de estragar e de sujar. Porque o homem tem essa mania de estragar tudo. Mas esse aí, meu irmão, não vai ter esse risco não. Rafa, uma vez, estava conversando com ele, e ele me deu uma aula, mais um professor aqui. Gente, vocês pensam que para preparar uma ministração dessa, sozinho eu consigo? Não. Foram muitos universitários, viu? Rafa disse uma vez para mim, disse: Lourenço, Lourinho, mano velho, meu irmãozão. Quem não sabe, Rafa é meu irmão. É lindo, né? Puxou o irmão mais velho, né? Ele disse: Louro, no inglês, a palavra, existem duas traduções para a palavra céu. Sky, que é o céu físico, as nuvens, as estrelas, o universo. E heaven, gente, desculpa, eu não sei falar inglês. Heaven é o céu espiritual, o paraíso de Deus. E o paraíso é o lugar de habitação de Deus. Como nós sabemos, depois do juízo, ao final de tudo, a nova Jerusalém, esse modelo perfeito, desce e Deus desce junto. Ou seja, o céu será aqui na terra. Porque o paraíso não é um lugar físico, mas é onde Deus habita, a plenitude do seu reinado e da sua glória. Deus então vai unir céus e terra, o espiritual com o natural, o sobrenatural com o natural. Jesus, ele pregava muito sobre o evangelho do reino dos céus e não o reino nos céus.
É o reino que tem origem no céu. O céu não é o lugar para onde estamos indo. Eita! O céu é o lugar de onde o reino está vindo. Espera aí, mas desde criança eu aprendi que eu ia morar no céu para sempre. Né, Michel? Que história é essa? Você vai morar no céu, mas aqui na terra. Quando a Bíblia fala que os que morrem, eles ficam adormecidos, esperando o grande dia para ressuscitarem, terem os seus corpos glorificados e se encontrar com Ele nos ares. Foi assim que a gente aprendeu? Só que os que morrem no Senhor antes, eles vão esperar no seio de Abraão, no paraíso. Quando a Bíblia fala dos que dormem, dormem no corpo, mas o espírito vai estar no paraíso esperando. É como um sono. A gente, quando está dormindo, o nosso corpo para, mas a nossa alma está ali trabalhando. Começamos a sonhar. É a mesma coisa. E o que me faz afirmar isso? A gente tem um exemplo de Enoque e de Elias que foram tomados, foram arrebatados. Depois, no Monte da Transfiguração, junto com Elias aparece Moisés, ou seja, Moisés, então o espírito dele já está lá. Aliás, se bem que ninguém sabe onde ele foi enterrado, não sei, será que ele foi tomado? Ele foi morto. O apóstolo Estevão, quando estava prestes a morrer, apedrejado, a Bíblia diz que ele olha para o céu, ele tem uma visão do trono. E ele vê o Pai no trono e Jesus à sua direita. E ali no final, prestes a morrer, ele diz: recebam o meu espírito. Ou seja, estou indo para aí em espírito, daqui a pouquinho. Paulo, tem uma vez que ele falou também: o meu desejo era estar agora com Cristo, meu Senhor. Mas por causa de vocês, é necessário que eu ainda passe alguns tempos aqui, na terra. Então isso me faz crer que quem morre no Senhor vai em espírito para o paraíso, para o seio de Abraão, estar com ele. Agora, quem não morreu e não morrer até ele vir, não vai para o paraíso nunca mais. Aliás, vai quando o tabernáculo perfeito descer para a terra. Porque ali é o paraíso de Deus. Só que agora, aqui, depois que o reino dos céus se fundir com o reino da terra. Então, por isso não ficaremos no céu para sempre, porque o céu será aqui. Tudo isso tem a ver em prepararmos essa terra para a vinda do Rei. E qual é o valor que você tem dado para a pessoa do Espírito Santo? O valor que você tem dado a Ele é igual à tua vida de oração. Ah, Lourenço, mas eu amo a presença de Deus, eu amo o Senhor, mas não me peça para orar mais do que 15 minutos. Como assim? Sabe o que Davi fez? Davi, quando ele sobe no trono, ele diz: ei, povo de Israel, eu fiz um voto com o Senhor, e eu faria uma casa para Ele. E agora o meu voto é o voto de vocês. E ele continua: nos dias de Saul, e olha que os dias de Saul duraram 40 anos. Nos dias de Saul, não fizemos valer a presença de Deus. Por isso, vamos lá, vamos buscar e trazer a presença de volta para Jerusalém. Davi pagou um preço muito alto pela presença de Deus. Se você ora pouco, você não tem acesso. Eu e você estamos dispostos a pagar um preço alto por essa presença, por construir um lugar da sua habitação. É a igreja. De Gênesis a Apocalipse, é Deus dizendo apenas uma coisa: eu desejo estar com vocês.
Eu quero estar com vocês. Gênesis 1 e 2, os primeiros capítulos da Bíblia. Apocalipse 21 e 22, os últimos capítulos da Bíblia. Gênesis 1 e 2, antes do pecado. Apocalipse 21 e 22, depois do pecado. Gênesis 1 e 2, um lugar, o jardim. Apocalipse 21 e 22, um lugar, a cidade santa. Gênesis 1 e 2, no centro do jardim, a árvore da vida. Apocalipse 21 e 22, no centro da cidade, a árvore da vida. Gênesis 1 e 2, um casal, Adão e Eva. Apocalipse 21 e 22, um casal, Cristo e a igreja. Gênesis 1 e 2, é Deus habitando na terra com os homens. Apocalipse 21 e 22, é Deus habitando na terra com os homens, novamente. Então, de Gênesis a Apocalipse, o desejo dele é só um: habitar com sua criação. E o intervalo do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, é ele tentando reunir de novo céus e terra. Paulo fala aos Filipenses que a nossa pátria não está nos céus, que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o Salvador, para que céus e terra de novo sejam fundidos, unidos. Efésios 1:10 diz que ele vai tornar a unir. Colossenses 1:20 diz que ele está conciliando todas as coisas, céu e terra. Deus está em Cristo por intermédio da igreja, que é o seu corpo, unindo, fundindo céu e terra. Amém? Fique de pé. Desejamos sua presença, Jesus. A missão da igreja é puxar toda a realidade do céu para a terra. Venha a nós o teu reino. Deus quer nos alinhar com o céu. Não adianta passarmos a nossa vida inteira desalinhados, fora do propósito, não vivendo o chamado que é estar para sempre com Ele. Ele não está tão interessado na minha música. Ele não está muito interessado em nossas habilidades de cantar, de tocar, de dançar, de pregar, de performar bem em alguma coisa, em alguma área. Deus, Ele quer a mim, quer a você. Ele quer o nosso coração. O que chama a atenção de Deus não são os nossos talentos, mas é a nossa paixão, o nosso caráter. A nossa vibração pela sua presença. O nosso desejo e ansiedade pela sua volta. Por manter este lugar todos os dias. Nós somos a sua habitação. Nós somos santuários de Deus. Casa favorita de Deus. Moisés, ele se retirava
do povo, no meio do povo. E a Bíblia diz que ele armava uma tenda, que se chamou de tenda da revelação, ou a tenda da congregação, para buscar o Pai, para estar com Ele. Ele saiu do meio das distrações e reservou momentos, preparou um lugar. Mais tarde, Josué, ele seguiu o mesmo exemplo de Moisés. E eu e você precisamos seguir esse exemplo de reservarmos um momento, um ambiente e um lugar para a sua habitação. Amém? Feche seus olhos. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Jesus. Somos pedras vivas. Nós somos o lugar da sua habitação. Mentiram para nós dizendo que não somos nada. Mentimos para nós dizendo que somos o esterco deste mundo. Mas nós somos a tua habitação, Pai. Levantamos mãos santas nesse lugar. Levante suas mãos. Adora ao Rei. Adora ao Rei. Ele está fundindo céu e terra. De fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu e as da terra. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eis-nos aqui, Jesus. Te adoramos, Senhor. Nada vai nos tirar isso. Porque a Bíblia fala que o Senhor criou todas as coisas. E criou o homem e diz: e viu Deus que é muito bom. O Senhor se deleita na sua criação. E viu Deus que tudo isso é muito bom. Ei, não é você que vai atrás, é a presença dele que te persegue. Então, somente se torne um lugar da sua habitação. Seja atraente para ele. Seja interessante para ele. Por mais que os seus pecados o tomem, mas não fuja da sua presença. Libere o seu coração. Libere a sua motivação, as suas intenções. Abra sua mente. Permita a partir de agora manter esse lugar, manter essa chama acesa no seu coração a cada dia. Nós amamos a Ti, Jesus. Nós amamos a sua volta, Jesus. Nós queremos a sua presença acima de todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor sempre quis descer e se relacionar com seus filhos. Nós queremos te dizer aqui nessa noite: eis-nos aqui, desce aqui, Jesus. Estamos te esperando.